Paz do Senhor, bom dia, 2 e para 2, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, vamos iniciar mais uma aula. O título da nossa aula é Tudo Começa com Deus. Vamos falar hoje sobre o propósito de Deus nas nossas vidas. Quando a gente se faz essa pergunta, né, quando a gente começa a se questionar sobre o significado da vida, o porquê que eu estou aqui, o porquê que eu existo, nós focamos muito no eu, né? Nós começamos a olhar muito para o que nós queremos, né? Porque os nossos sonhos, as nossas ideias, quando na verdade, para nós conseguirmos chegar à resposta dessas perguntas, precisamos nos achegar àquele que nos criou, aquele que nos formou. E o primeiro versículo que eu queria abrir com vocês está lá em Jó 12:10, que diz o seguinte: Em suas mãos está a vida de todas as criaturas, a vida de toda a humanidade. Então, pessoal, o propósito das nossas vidas é muito além da nossa realização pessoal. Porque se a gente quer saber o porquê foi colocado aqui, né, o porquê nós existimos, nós devemos perguntar para aquele que nos criou, certo? Então, se ele nos criou, ele sabe os propósitos que ele tem para a nossa vida e ele tem a forma, né, o como nós podemos cumprir esses propósitos. O segundo versículo que eu quero abrir com vocês está lá no Salmos 139, 13 a 16, que diz: O Senhor criou todas as partes internas do meu corpo, uniu todas essas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Nossa, calma, pessoal. Eu quase engasguei, peraí. Vamos ler de novo. O Senhor uniu todas as partes internas do meu corpo, uniu todas essas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre de minha mãe. Agradeço ao Senhor por me ter criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. Suas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. O Senhor conhecia perfeitamente cada osso do meu corpo, que estava sendo formado enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe, como a semente que cresce debaixo da terra. Antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Pessoal, esse salmo ele é muito bonito, né? Então, se você ainda não leu ele inteiro, quando acabar a aula, dá uma lida, dá uma conferida que vale muito a pena. Bom, esses versículos, eles nos trazem a ideia de que o Senhor, ele conhece toda a nossa vida, antes mesmo da gente ter forma humana dentro do ventre da nossa mãe, né? Então, ele formou cada parte do nosso corpo. Ele nos conhece muito bem, ele nos conhece muito mais do que nós. Ele nos conhece de dentro para fora, ele nos conhece em totalidade. Então, ele é a pessoa que nós devemos nos concentrar por descobrir o propósito da nossa vida e não concentrar-nos em nós mesmos, né? Por quê? Vamos pensar, né? Os filósofos, eles desde, né, da antiguidade, eles faziam muitos questionamentos, né? Eles se faziam muitos questionamentos sobre os propósitos da vida, né? O significado, mas eles não conseguiram ir além de suposições, de palpites, de hipóteses, né? E aí, né, o autor do livro, ele traz uma ideia do seguinte, que o modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando para o inventor, né? E o nosso inventor, tá certo? E o nosso inventor é Deus, então nós temos que perguntar para ele. E o que é importante deixar claro? O Senhor não nos deixou às cegas, né? Ele não nos deixou sem um direcionamento, sem algo para nós buscarmos. Ele deixou a palavra dele, né, o nosso manual, né, o nosso manual do fabricante, né, que nos ensina diversas coisas, que, por exemplo, não só nos ensina, como também nos explica, né, nos direciona para o caminho certo. Nos explica por que nós estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro, né? Então, ou seja, ela traz diversas verdades eternas, né? E também muitas histórias que nos ensinam verdades muito profundas e que podemos aplicar nos dias de hoje, né? Histórias antigas, mas que podemos aplicar nos dias de hoje.
E aí, outro versículo que eu queria deixar com vocês está lá em 1 Coríntios 2,7, que diz o seguinte: ao contrário, nossas palavras são sábias, porque vêm de Deus, descrevendo o sábio plano de Deus para nos levar às glórias do céu. Esse plano estava oculto em tempos passados, embora tivesse sido preparado para nosso benefício antes do princípio do mundo. Então, pessoal, quando nós nos perguntamos os propósitos ou o propósito de Deus para a nossa vida, nós devemos partir do ponto de partida que é Deus, né? E devemos saber, e a gente tem que deixar claro na nossa mente, na nossa vida, que o Senhor não é só o ponto de partida para nós sabermos os porquês, para nós sabermos a forma como agir, mas que Ele também é a nossa fonte de vida. Ele planejou, né? Ele tem um plano perfeito de salvação para todos nós, né? Esse plano ele estava oculto, mas depois ele trouxe, né? Ele trouxe, né, aos seus servos, né, para que eles pudessem escrever, serem inspirados pelo Espírito, escreverem na Bíblia e essas verdades serem deixadas para nós, para que nós também soubéssemos o plano sábio que Ele nos deixou, né? Para que nós também soubéssemos a forma que nós devemos proceder, devemos nos corrigir, né? E o mais importante nesse processo é que a gente deve se voltar para a palavra de Deus e não nos contaminar e não nos deixar levar pelas palavras do mundo, né? Por exemplo, pela sabedoria do mundo. Por quê? Porque hoje em dia existem muitos livros de autoajuda, né? Muitas pessoas que também falam sobre essa questão de propósito de vida, sobre o que fazer na sua vida, como fazer. Só que a gente percebe que a maior parte desses conceitos, dessas ideias, desses ensinos, eles trazem muito um ponto de vista egocêntrico. Eles partem do eu. É sempre o eu que eles tratam. Sempre do eu sou determinada coisa, eu posso fazer determinada coisa. Então, assim, eles só consideram o eu, né? E aí, partindo do eu, eles falam sobre ser bem-sucedidos, né? Sobre realizar grandes coisas. Só que assim, nós podemos realizar grandes coisas, cumprir metas, né? Com a nossa dedicação, com o nosso compromisso, nossa concentração, nossa perseverança. Só que a questão toda é que ser bem-sucedido no padrão do mundo não quer dizer que você vai cumprir o propósito de Deus. Porque cumprir o propósito de Deus e ser bem-sucedido tem uma diferença, né? E a diferença é quem é que planejou, né, essa conquista? Quem é que almejou isso, sabe? Qual é o fruto que essa conquista, né, esse sucesso, né, ele tem ou terá? Esse sucesso, esse fruto desse sucesso, ele vai permanecer? Ele tem um propósito maior? Muitas vezes não, né? Por quê? Porque nós muitas vezes nos deixamos nos guiar por essa ideia que parte do nosso desejo, do nosso coração. E a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso, né? E que os nossos erros, eles partem dos desejos, dos maus desejos dos maus desejos do nosso coração. Então nós devemos prestar atenção nisso. E devemos buscar os padrões de Deus. E os padrões de Deus de vida é diferente do nosso, né? Viver para Deus é cumprir o propósito dele, né? Quer dizer, é ser usado por ele e não usá-lo, né? Não usá-lo como, não ser o Senhor e ele aquele que serve você, né? Para as suas autorrealizações, para os seus desejos. Não, ele tem um propósito, ele é poderoso, ele é onipotente, ele é onisciente, sabe? Vamos lá, onipotente, onisciente, nossa, deu um branco, né? Onipotente, ele tudo pode, onisciente, ele sabe de todas as coisas. E gente, eu esqueci, onipotente, onisciente, eu esqueci. Onipresente, gente. Tive que dar um Google aqui pra
lembrar. Então, onipresente, onipotente e onisciente. Ele sabe de todas as coisas, ele tá em todos os lugares, ele pode todas as coisas. Então, assim, né, achar que a gente é o senhor das nossas vidas, a gente tá no controle, é um pouco controverso, né? Então, vamos lá. Outro versículo que eu quero abrir com vocês tá lá em Provérbios 11:28, que diz o seguinte: uma vida dedicada às coisas materiais é morta, um tronco cortado. Uma vida formada por Deus é uma árvore viçosa. Ou seja, se a gente ficar almejando só as riquezas desta vida, a gente acaba morrendo, né? A gente acaba, não permanece, é algo que é passageiro. Mas se nós temos uma vida formada, baseada em Deus, né? Que quer cumprir os propósitos de Deus, nós somos como uma árvore viçosa, né? Nós temos vida, né? E nós produzimos frutos. E esses frutos, eles permanecem, eles têm um propósito eterno. Quando nós cumprimos o propósito de Deus, é um propósito eterno, não é um propósito passageiro baseado nas minhas vontades terrenas, mas é um propósito baseado em, em intenções eternas, sabe? Em questões que vão gerar a glória de Deus, em louvor ao Senhor, em engrandecimento do nome dEle. Né? E assim nós vamos cumprir o propósito que Ele tem na nossa vida. Nós precisamos estar de acordo com a palavra dele, né? Nós precisamos obedecer, nós precisamos temê-lo, né? Que é respeitar e obedecer ao Senhor. Nós precisamos buscar a santificação, né? E lá em Romanos 8:6 diz o seguinte: as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Pessoal, se nós somos controlados pelas nossas vontades, nós acabaremos tendo uma morte espiritual. Mas se nós buscarmos sermos controlados pelo Espírito de Deus, pelas vontades de Deus, pelos moldes de Deus, pelos padrões de Deus, nós teremos vida eterna e paz. Hoje em dia nós temos muita ansiedade, né? Muitas pessoas falta paz, elas não conseguem, falta entendimento, discernimento, elas não conseguem desenvolver nada, ou se desenvolvem, são bem-sucedidas, mas a vida delas não tem sentido, né? Porque se nossa vida veio ao acaso, nossa vida não tem um propósito, não tem significado. Então nós precisamos encontrar no Senhor esse significado, esse propósito, porque Ele nos criou e só Ele pode preencher esse vazio que tem no nosso coração. Lá em Mateus 16:25 diz: porque todo aquele que quiser conservar a sua vida vai perdê-la, e todo aquele que perder a sua vida por minha causa, né, por causa de Jesus, vai encontrá-la novamente. Então, um auto-sacrifício, né, nós sacrificarmos as nossas vontades, né, as nossas prioridades pessoais, sabe, na questão de nossas conquistas, o nosso querer, em detrimento do querer do Senhor, sabe? Não, falei errado, gente. Se a gente sacrificar o nosso querer, nossa carne, para obedecer ao Senhor, colocar em primeiro lugar o propósito de Deus na nossa vida, nós vamos encontrar a nossa vida. Nós vamos ter uma identidade nova, uma identidade baseada na eternidade, nos propósitos de Deus e não só nos meus desejos momentâneos de agora. Porque se eu defender a minha vida, né, nos meus desejos, né, sem um propósito, sem intenção de cumprir o propósito de Deus, eu vou perder a minha vida. Eu não vou alcançar a salvação. Mas se eu basear a minha vida no padrão de Deus, na vontade do Senhor, né, perder a minha vida por causa de Jesus, eu vou encontrá-la novamente, né, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Só nele a gente encontra a vida abundante. Só nele a gente encontra um sentido, né? Só nele a gente encontra a razão de todas as coisas, a razão das coisas serem criadas. Lá em Colossenses 1:16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades.
todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ou seja, pessoal, todas as coisas foram criadas para a glória dele e por ele. Ele criou as coisas, ele sabe de todas as coisas. Lá em Efésios 1:11 diz: e é em Jesus Cristo que descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida. Muito antes de termos ouvido falar de Jesus Cristo e de termos alçado nossas esperanças, seus olhos já estavam sobre nós. Já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte do projeto soberano que ele está operando em tudo e em todos. O Senhor tem um projeto e antes que nós o conhecêssemos, ele já estava sobre nós, né? Ele já estava olhando para nós, ele já estava cuidando, já estava preparando o caminho até que nós nos achegássemos a ele, né? Nós devemos edificar nossas vidas nessas verdades eternas, que o Senhor criou todas as coisas, que Ele sabe de todas as coisas, que Ele nos conhece, e que antes mesmo de nós conhecermos a Ele, Ele já tinha planejado, já estava, né, operando em tudo e em todos, né? Então, nós devemos permanecer nessas verdades para que nós não sejamos abalados e desviados do caminho, né? E aí, dentro desse último versículo que eu li, de Efésios 1:11, nós podemos descobrir 3 coisas sobre o nosso propósito. Primeira, você descobre sua identidade e propósito por meio de um relacionamento com Jesus Cristo, ou seja, leitura da palavra, conhecer a vontade de Deus, oração, devocional, né, que é quando você lê, você ora, né, você busca um renovo do Senhor, né, você entrega para Ele suas dificuldades, os seus anseios, né, a sua vida, tudo que às vezes está te tirando a paz. Então a gente começa a ter a vida moldada por Ele, de acordo com os padrões dele. Segunda coisa, Deus já pensava a seu respeito muito antes de você pensar a respeito dele. Ele escolheu o propósito da sua vida, sem a sua ajuda. Então, você pode escolher várias coisas na sua vida. O seu parceiro, né? O seu cônjuge, sua esposa, sua esposa, né? O seu passatempo. Mas o seu propósito você não escolhe. Quem escolheu foi Deus. E é nele que você tem que buscar isso. Num relacionamento, num processo, né? E claro que eu creio que ele tem muita intenção de te mostrar. Ele tem muita intenção de te moldar e te capacitar cada vez mais para o cumprimento desse propósito, né? E a terceira coisa, o propósito da sua vida cabe em outro propósito muito maior para a eternidade. Ou seja, esse propósito, ele não acaba em você, mas ele engloba a eternidade, sabe? Ele não é focado em você, né? O propósito muitas vezes é uma questão de serviço, né? De servir ao outro, né? De ser bênção na vida de outro, né? Mas principalmente de louvar o Senhor e de fazer parte do plano dele, plano perfeito, plano sábio dele para a salvação. Amém? E aí, para nós finalizarmos, né, no livro ele traz um testemunho de um romancista russo, né? O nome dele, gente, o sobrenome eu acho que eu não vou saber pronunciar, mas é Andrei Bitov, não sei se é assim que fala, mas é assim. O Andrei, né, ele cresceu sob um regime comunista e ateu. Ateu, para quem não sabe, é aqueles que não creem, né, eles são céticos quanto a Deus, eles só acreditam naquilo que eles possam ver, comprovar pela ciência, né? Mas Deus chamou sua atenção em um dia lúgubre. Ele recorda. Aos 27 anos de idade, enquanto viajava no metrô de Leningrado, agora São Petersburgo, fui dominado por um calma, gente. Respira. Fui dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de uma vez, anulando completamente o futuro e não deixando nenhum significado.
De repente, uma frase apareceu por si só. Sem Deus, a vida não faz sentido. Repetindo-a assombrado, como se a visse repassando em um letreiro luminoso, saí do metrô e caminhei para a luz de Deus. Pessoal, olha como ele conheceu ao Senhor. Num lugar onde as pessoas não acreditavam em Deus, onde o sistema político não dava nenhuma abertura para isso, e o Senhor o trouxe para perto. No momento de desespero, ele encontrou a vida, ele encontrou a verdade, ele encontrou a luz. Então, pessoal, vale a pena edificar sua vida nas verdades eternas de Deus, naquilo que pode te trazer a vida, o sentido, o significado dela. Então, vamos colocar o Senhor na frente, colocar o Senhor no lugar certo, que é como o Senhor de nossas vidas, aquele que nos criou, aquele que sabe o nosso propósito, e vamos vivê-los, vamos cumpri-los para a honra e glória do Senhor. Amém, pessoal? Bom, pessoal, essa foi a aula. Eu espero vocês na semana. Pessoal, semana que vem é a ceia, Então eu não tenho certeza se nós vamos ter aula ou não, pela essa questão do do culto online, ainda não sei como vai funcionar essa dinâmica. Mas eu espero para vocês para a próxima aula. Que Deus abençoe, guarde vocês e os capacite cada vez mais, esteja com vocês, que vocês busquem cada vez mais nele, Consolo, a verdade. Enfim, pessoal, até mais, fiquem com Deus.